Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Essa fera aqui se chama Leonardo Baran. Esse é um dos grandes amigos que eu tenho. E posso antecipar os parabéns que seu aniversário está chegando essa semana. 6 de dezembro. 6 de dezembro é o aniversário de Leonardo Baran. Eu já estou antecipando aqui, já dando os parabéns para ele. E tenho certeza que o presente que ele quer é uma vitória amanhã do Brasil. Né? Mas quero falar também de Vasco da Gama. Você continua apaixonado pelo Vasco? Sempre, né? A gente é sempre apaixonado. Mesmo com um pouquinho mais de distância, mas apaixonado. Então tá bom. Você sabe que o Pedro Ivo não quis me dar entrevista até hoje, Pedro Ivo, na SPN, mas olha lá, tá cheio de coisa para arrumar até uma câmera para ele carregar. Então ele está perdoado, entendeu? Ele foi absolvido no artigo. Mostra aqui porque eu não te dei entrevista. Mostra ali, mostra. Aqui porque eu não consegui te dar entrevista. Vem cá. Velho. Não, vai ter que carregar. Não, vai ter que... pelo amor de Deus, velho. Olha lá, por que não quer me dar a Porra, entrevista? não consigo. Eu tenho 2 cafés para carregar. Olha lá, tem mais. Gente, Imagina se isso aqui dá certo. Olha lá, olha o que a ESPN está fazendo. Não faz isso, não. Não, é ele que está fazendo, porque ele é amigo dos caras. Tô brincando. Ó, depois da vinheta. Ô Barão, pede para se inscrever no meu canal, que você tem um monte de inscritos lá, o Wellington Campos FC, tá passando aqui embaixo a descrição. Esse vermelhinho aqui, aí o sininho em todas, para você receber todas as nossas notificações e também, né, dar aquele like para dar aquela força. Certo? Não basta só assistir, tem que se inscrever. Eu tenho que fazer o clube de membros. O clube de membros, que ele já me deu uma chamada. Roda a vinheta. Gente, nós estamos aqui em Doha, no Catar, mais uma Copa do Mundo. Estou chegando à minha 8ª, você está chegando na sua? Quinta Copa do Mundo. E antes disso eu já conheci o Leonardo Baran, né? Ele na Rádio Globo, eu na Rádio Nacional, já na Rádio Itatiaia. Juntos na Nacional? Juntos na Rádio Nacional, né? O Leonardo Baran, a mamãe do Baran mandava... Não, só do Viga. Mandava quentinho. Mandava quentinho. O Zé Silvério, nosso querido José Silvério, fazia uma beirinha naquela quentinha. Quentinha do Viga. Do nosso querido Rodrigo Viga. Um abraço, Viga! Um abraço pro Viga. Baran, o que você está achando dessa Copa? Cara, eu estou achando assim uma maravilha e, lamentavelmente, acho que não teremos outra igual. No sentido de que a gente não faz deslocamento de check-in, check-out em hotel, não precisa se preocupar com passagem aérea, troca de cidade. Por exemplo, um jogo de hoje, o jogo de amanhã contra a Coreia, a gente já está pensando, o que nós vamos fazer? Depois a gente tem que, se o Brasil ganha, muda de cidade, né? Que dia que vamos? A seleção já definiu? A seleção não define a programação por respeito ao adversário, espera o resultado. Aí define, vamos viajar tal dia, tal hora, corre atrás de passagem aérea. Hotel. Dessa vez não, cara, a gente está o tempo inteiro na mesma cidade. E outro detalhe, todo dia tem festa em Doha. Por quê? Porque todo dia tem jogo. Sim. Nas outras Copas não. Por exemplo, na última, a gente estava em Sochi. Só tinha festa em Sochi quando tinha jogo. Não tinha jogo todo dia. Né? Então é uma dinâmica completamente diferente e essa é muito melhor. Pena que não teremos outro igual. Ou seja, você chegou no seu hotel, abriu lá o seu armário, botou lá, ajeitou a sua roupa, né? E como se estivesse em casa por um período de 40 dias. No meu caso, 34 dias, né? No mesmo local. E, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da Copa da Alemanha, né? A gente está lá em Dortmund. Quando você começa a conhecer a cidade, eu quero comer naquele lugar que eu ainda não comi, está na hora de ir embora. Já sabe onde troca dinheiro. Aqui não, cara. Aqui você tem tua rotina, você já conhece os lugares, já sabe onde lava a roupa, onde troca o dinheiro. Indica uma coisa, recebe uma indicação. Aí você tem 3 lugares para comer, dá tempo de você ir nos 3, até repetir. Em outras cidades, não, tem 3. Pô, você vai escolher um, porque depois você tem que ir embora. Enfim, eu estou vivenciando essa Copa melhor do que as anteriores. E quando a seleção volta naquela cidade, aí, bacana, ó, vamos ali, né? Vamos aqui e tal. Mas se não acontece isso, assim... Você nunca mais volta lá. Você foi em quantos estádios, Baran? Aqui nessa Copa? Cara, aqui só nos Jogos do Brasil. Eu também. Eu fui em 2. Fui nesse e fui lá no 974. Exatamente. E a gente só vai em um terceiro com a seleção avançando para a fase quartas de final. Semifinal será de novo lá no Luzeiro e a final também. Então, quem acompanha a seleção
não dá para ver outros jogos, né? Muito É difícil. verdade. Vem cá, vamos falar de Vasco. Você está morando em Vamos. Braga agora, Isso. né? E você é vascaíno Também Braga. em Braga. Agora você falou que tem torcidas organizadas dos clubes brasileiros em Portugal, é isso? Muito. Por exemplo, em Braga Ah, não tem uma torcida organizada do Vasco em Braga, não tem. não. Mas tem a Fla Braga e tem a do Atlético Mineiro, que O Galo? não é. Eles não chamam de Galo Braga, tem um outro nome, mas tem também do Atlético. Bragalo. Eu não sei se é Bragalo, mas tem também. A do Atlético, do Palmeiras, com certeza. Do Palmeiras tem em Braga e no Porto. É. Flamengo também tem em Braga e no Porto. O Sport tem no Porto. Aliás, quando nós fomos ao Porto, a gente conheceu o garoto, que era até o Uber, que levava a gente, que era da torcida organizada do Flamengo no Porto, você lembra? Que era... Como É eles Fla chamam? Porto. Um embaixador, assim que eles chamam. O Flamengo tem as embaixadas e os consulados, né? Consulados, E aí, eu até, na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco já tinha perdido o primeiro jogo para o Flamengo, por 2-0. E era praticamente irreversível, pelo placar e pela diferença técnica dos dois times. Isso. Cara, o pessoal da Fla Braga me buscou em casa Sério? para eu ver o jogo junto com eles sabendo que era Vasco, me botaram numa mesa, comi e bebi, não paguei nada, me levaram para casa de novo e eu ainda fiz uma exigência para ir. Falei, eu até vou, sem problema nenhum, mas eu preciso de uma mesa perto de tomada com internet, que eu vou fazer uma live no YouTube vendo o jogo junto com vocês. E isso foi feito. E deu certo. Deu certo porque não tem a rivalidade do Brasil. E agora vem a 777 dizendo que aquele foi o último jogo, Flamengo e Vasco, com uma diferença orçamentária. Não é que o Vasco vai ter agora um baita time, igual já o do Flamengo, mas já não vai ser aquela diferença toda. Aí a pergunta que eu te faço, você acreditou, você acredita, você está acreditando, como está o coração vascaíno do Baran? Antes de acreditar ou não nos homens da 777, a gente precisa cobrar a promessa deles. Que quando eles chegaram ao Vasco, eles fizeram uma série de promessas. Dentre as promessas, essa de ter o orçamento igual ao do Flamengo. Então a gente só precisa cumprir, exigir que se cumpra o prometido. Porque essa promessa ajudou a empresa a conseguir a compra do Vasco. Foi baseado em algumas promessas, umas públicas, outras certamente não, lá com o contrato que é de sigilo, secretas, né? Mas, cara, você tem que cumprir a promessa. Confidenciais. Então, eu só quero que se cumpra. Você não prometeu, então você precisa cumprir. Agora, o Vasco está muito moroso. Então, o Vasco está muito moroso. É isso aí que eu ia colocar para você. É que a gente tem falado isso e tem muita gente. Gente, mas até agora não tem técnico, até agora não tem nenhum reforço. Vai ter agora, dia 6, uma entrevista do Paulo Brax. E certamente ele vai detalhar tudo que foi montado. Como é uma empresa, é diferente de quando você tem um presidente que, às vezes, falta um pouco de responsabilidade, ele vai lá, ele é impulsionado muito mais pelo coração do que a razão, a emoção que vale. Você não acha que esse pé no chão é importante, Barão? Cara, às vezes, é que o pé no chão, você tem o futebol é uma concorrência, ok? O Vasco fica com os pés no chão e os outros estão contratando. Aí quando o Vasco tirar os pés do chão, agora vamos contratar, não, aquele já foi para lá. Não, então não, aquele já acertou com o outro, não sobra ninguém. E o Vasco está há 20 anos, Wellington, contratando a sobra da sobra. Isso é verdade. Porra, 20 anos que o Vasco contrata a sobra da sobra. Então eu estou imaginando que agora o Vasco não vai mais contratar a sobra, que o Vasco vai para o mercado no mesmo nível dos outros grandes clubes do futebol brasileiro. E o Vasco está demorando, os outros vão contratando, daqui a pouco sobrou o quê? Sobrou a sobra. A sobra o Vasco já vive há 20 anos com ela. Como é aquele pagode? Sobrou para mim. O bagaço da laranja, Jovelina Pérola Negra. Então, você gosta tanto, né? Agora, Baran, mas assim, a gente viu o Cruzeiro, que foi o primeiro grande time a ter uma SAF, o Ronaldo pezinho no chão, acertou, voltou para a Série A. Agora é esse desafio, como está tendo o Vasco, de montar o time na Série A. A gente viu o Botafogo também, aí já chegou o John Textor, botou um monte de gente, já no finalzinho montou um time interessante. Você tá esperando mais o que da 777?
Cara, a 777, quando ela chega ao Vasco, ela chega com, mais uma vez, com a promessa de colocar o Vasco brigando por títulos. Sim. Então, só quero que eles cumpram a promessa, Wellington. Eu não quero mais nada do que isso, não. O Vasco precisa o quê? Brigar por títulos. Eu não quero o Vasco campeão. Não prometeram conquista, porque você briga por títulos. Ganhar ou perder é consequência. Se você brigar por 3 títulos, um você pode ganhar. Se você brigar por 5, você vai ganhar 2. Mas se você brigar por 1, você pode não ganhar nenhum. Então você tem que estar brigando por títulos. Sem brigando, você vai acabar conquistando um outro. Você não vai ganhar todos, mas vai ganhar algum. Então eu só quero que o Vasco consiga brigar por títulos. Mas já no primeiro ano, Baran, eu acho que sim, cara. Se é para o Vasco voltar à força dele, é brigar por títulos. Desde o estadual até o Campeonato Brasileiro. Miseravelmente, uma vaga na Libertadores precisa sobrar para o Vasco. Mas se sobrar uma Copa Sul-Americana, como sobrou para o Botafogo, já te deixa contente? Não, Wellington, porque a promessa foi brigar por títulos. Como fala lá no salto em vara, O quê? o sarrafo é mais... O desafio do sarrafo é mais alto? É porque quando o John chega ao Botafogo, ele não promete ao Botafogo títulos, pelo contrário. Ele disse o seguinte, né? É o primeiro ano, volta à primeira divisão, vou montar o time aqui para, quem sabe, Sul-Americana, não foi? Aí quase chegou a Libertadores. Ficou uma frustração do torcedor do Botafogo, porque quase chegou a Libertadores. Mas jamais foi a promessa do Botafogo brigar por Libertadores ou conquistar título. Jamais. A do Vasco foi. A do Vasco foi. Então, se você compra o Vasco com a promessa de brigar por títulos, eu só quero que se cumpra a promessa, mais nada além disso. Maravilha. Mas já tem uma briga. O Vasco não assinou o contrato da TV, o Botafogo também não assinou. Você acha que isso já demonstra uma força maior do Vasco, uma força maior do Botafogo, uma visão maior para o campeonato carioca em comparação com o Flamengo? Qual a sua visão vendo tudo isso à distância, Baran? Wellington, o Vasco não sabe o preço dele. O Vasco precisa saber o quanto ele vale. Por que o Vasco achou ruim o valor que estavam lhe oferecendo? Porque ele soube o valor de quem? Do Flamengo. O Vasco precisa saber o valor dele. E o Vasco hoje não tem valor. Não estou dizendo que o valor do Vasco é 0, estou dizendo que ele não sabe o valor. Por quê? Porque ele não sabe os jogadores que ele terá em campo. O Vasco não sabe o time que ele vai colocar em campo. Porque em cima do que você está falando, o Flamengo chegou hoje para a TV, não, tem Gabigol, eu tenho o Pedro, eu tenho Arrascaeta, eu tenho o Everton Ribeiro, eu tenho jogadores tops. Exatamente. Perfeito, é isso? O Vasco precisa primeiro saber o preço dele. O que é que eu tenho para oferecer? Quais são os jogadores que eu tenho? Se você hoje for negociar com o Vasco, fala assim, mas vem cá, que time você tem para eu poder levar para a churrascaria? Eu vou oferecer para o gerente da churrascaria um jantar para o time. Ele precisa saber quem vem para poder escolher os pratos. O Vasco não sabe responder. Então você não pode... Hoje não sabe. Então hoje você não pode negociar com o cara da churrascaria. Você sabe quem saiu e não sabe quem vai chegar. Exatamente. Então você não tem preço, Wellington. Perfeito. Né? O Vasco precisa ter preço, ele precisa saber o produto que ele tem para botar preço no produto. Hoje o Vasco não tem produto. Pode ser um preço maior que o do Flamengo, ou menor, mas você tem que ter o produto para colocar preço. Maravilha. Que bom falar contigo. Valeu, Wellington. Obrigado pelo carinho. Eu que te agradeço sempre. Mais uma vez, parabéns antecipadamente. Dá um beijo lá no Belezinha, que é o Vitor. Já está falando, já está com sotaque? Não, ainda não. Só o Rodrigo, filho do Rodrigo Marinho. A gente lá em Portugal, a gente convive com brasileiros, né? Você acaba convivendo só com brasileiro. Muito brasileiro? Muito, muito. A cidade tem um apelido de Braguil, dada pelo... É o presidente da Câmara, que na verdade é o prefeito, lá chama-se presidente da Câmara, ele mesmo coloca o apelido na cidade de Braguil, pela quantidade de brasileiros na cidade. Então, tá bom. Um beijo carinhoso para Leonardo Baran. Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. Dá o like, aperte o sininho, espalhe para os seus amigos. Gostou do vídeo aqui com o Baran? Concorda com ele que o Vasco hoje não tem preço? Comenta aqui. Meu amigo, comenta. O Baran é polêmico. Qual que é o seu canal, Baran? Seu canal é famosíssimo. Leonardo Baran. Carrega o meu nome, você vai achar lá, tanto no Instagram quanto no YouTube. Leonardo Baran. Eu aprendo muito com esse moço, que ele é meu professor de tecnologia, de novas... como que chama? Novas tecnologias. Novas tecnologias. Além do Alan Carvalho, da Rádio Tatiaia, que é outro professor que a gente tem. Certo, Baran? Certo.
Você não deu nem um abraço nele, que ele tá chateado. Vou dar depois do vídeo. Tá bom. De Doha, no Catar, o Wellington Campos e Leonardo Baran.